Olá, bom dia, 8 horas e 36 minutos, começando mais uma semana, praticamente aí a última semana cheia, né, do mês de março, semana que vem apenas 2 dias, e março estará dando bye-bye para você. Então estaremos caminhando logo, logo, na próxima semana, para abril, né? Então o ano vai voando, estaremos aí chegando ao quarto mês do ano. Bom dia, segunda-feira, 24 de março de 25. Hoje, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma doença que já assolou a tantos. E se você, por exemplo, não sabe, quem gosta muito de Campos do Jordão, a criação das cidades deve justamente a isso. Era um ar melhor, um ar mais puro, um ar da montanha. Então, vários que sofriam com a tuberculose ou doenças respiratórias iam para Campos do Jordão. E ela acabou, hoje, nem mais esse comentário, mas instituiu por isso. Mas, infelizmente, a doença voltou a assolar demais o nosso país. Então, toda atenção e cuidado devem ser destinados a isso. Então, hoje, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, Dia Internacional também do Direito à Verdade sobre Violações dos Direitos Humanos. Quiçá isso fosse, na prática, algo verdadeiro, né? Repetindo, Dia Internacional do Direito à Verdade sobre Violações de Direitos Humanos. Muitos desses direitos não são respeitados e faz tempo, não é de hoje, não, né? E também Dia Nacional do Estudante. Procura-se estudantes, porque a gente está atrás de aqueles estudantes interessados para mudar o panorama deste país aqui. Dizem que o jovem é o futuro do país. Eu tenho 2 ex-jovens aqui que eram o futuro do Brasil. Fizeram a sua parte, mas querem passar o bastão lá na frente para alguém, né? Eu não sei se ambos já são aposentados, acredito que um seja e outro não, ou nenhum dos dois ser, não sei. Vou descobrir na prática se serão, né? Até porque ser aposentado no Brasil hoje não significa absolutamente nada. Porque a pessoa fala assim, já sou aposentado e está descansando. Não, continuo trabalhando. Só aposentei para ter uma renda, porque sou obrigado, mas continuo trabalhando na labuta do dia a dia também. Você já sabe, nós estamos pela Rádio StarNewsSantos.com, 24 horas no ar, e também você nos encontra pelo nosso site, né? Que é esse site que eu citei, mas pelas principais plataformas de rádios do planeta. Rádiosnet, rádios.com.br, Rádios Tudo, e também você, a partir de agora, vai nos ouvir e nos ver pelo Facebook, ponto a ponto, YouTube, ponto a ponto, e também já sabe, pode e deve se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal cresça cada vez mais, cheguemos aí a marcas impressionantes com a sua participação, solicitando pautas, assuntos e convidados muito especiais também. Com o patrocínio de Hemoliz Logística Soluções em Comércio Exterior, Angel Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença, Angel Life, consultora e também incorporadora, que trouxe para Santos o conceito Smart, Mecânica Elemar, há 55 anos cuidando de injeção eletrônica, de elétrica, hidráulica, tudo que você precisa para o seu carro andar bem e te dar segurança. Também a Escola Santista de Astrologia, é a pioneira na Baixada, do Jorge e da Márcia Bernardo também. Chegamos agora naquela data que o governo gosta demais, que é a entrega do imposto de renda, e por isso eu te lembro, M Rocha Contabilidade, uma rocha na hora de fazer a sua declaração, não deixe escapar nada. Mas você diz assim, você vai fazer declaração, tem que fazer declaração disso, daquilo, troquei de carro, vendi uma casa, recebi uma herança, uma casa. Daqui a pouco o nosso convidado vai dizer para você, sim, precisa declarar, pois o leão está faminto, o leão precisa de recursos. Então, você tem que estar sempre ávido a colocar tudo que tem. E também oficina Ronaldo Hammer Martins, oficina de primeira linha. Sábado à tarde, hein, Virginia? Sábado à tarde, já eram mais de quase 5 horas da tarde, praticamente. O show Ronaldo Hammer estava trabalhando na oficina Ronaldo Hammer Martins de Ouro, sozinho. Os funcionários saíram meio-dia e ele não para, né? Para entregar um carro às 18 horas de sábado para um cliente, Martins de Ouro. Então, se você... Eu vou mandar... Tem oficina que vai atender você até sexta-feira, no máximo até 18 horas. Não, ele atendeu sábado o cliente, 18 horas. Bom dia, senhor Marcos Storti, engenheiro civil, professor universitário, diretor, né, da A2S Engenharia e Perícia. Nós vamos falar aqui de assuntos de engenharia, né? Vamos falar da Vila Gilda, vamos falar da mão de... Você conhece algum pedreiro? Azulejista, carpinteiro, armador, não importa, avise, porque está em falta no mercado. E eu vou colocar agora o seu Marcos Storti para dar um bom dia. Bom dia, seu Marcos. Bom dia. E certamente o que nós vamos enfrentar daqui para frente é um reflexo daquilo que nós estamos vendo de lançamentos imobiliários na nossa cidade, na nossa região. Se nós olharmos os últimos anos, nós estamos vendo um crescendo de obras autorizadas, normalmente prédios de grandes pavimentos, né, com múltiplos pavimentos, né? Nós todos aqui fomos praticamente criados em casas ou sobrados ou, pasmem, prédio de 9 pavimentos, né?
Agora, 9 pavimentos deve ser... O senhor não falou do chalé, era tradicional. Não, o chalé não era da minha época. Não. Ah, não? O chalé já é mais para trás mente, como diria os caipiras. O senhor não pegou nenhum chalézinho na frente? Só... Eu lembro de um chalé que eu ia, que tinha uma pessoa que fazia chuleta. O apelido dele era Todinho. Não sei se ele está vivo. Todinho. Que faz chuleta, imagina chuleta como era. Não tem brincadeira. Por que eu levava lá? Porque era um chalé, eu não sei, talvez da família dele. O senhor lembra o bairro que era o Todinho da chuleta? Acho que Vila Matias, Vila Matias. E por que isso? Porque eu podia levar minhas crianças, podiam fazer o que quisesse lá, né? Porque era uma farra, né? Isso data de que século? Aliás, de que ano? Nós estamos falando 80, final dos anos 80, entendeu? Não tão longe assim também. Nós ainda temos chalés aqui em Santos. Temos vários. Mas hoje nós não falamos mais disso. Eu acho que se nós bobearmos, os 5 primeiros pavimentos ainda são garagem. Entendeu? Depois que começa o empreendimento morador, propriamente dito. E isso, logicamente, traz consequências para o outro lado, que é uma discussão que a gente vem observando na Constituição Civil, não é de agora, porque isso começa de cima, né? A formação de engenharia e arquitetura. Sim. Porque você tem uma remuneração que não é condizente com aquilo que é estabelecido pelos conselhos regionais. Há sempre o artifício, em vez de ser engenheiro, eu virei um analista, em vez de ser um arquiteto, eu virei um apontador, e vai usando esses artifícios para pagar salários pífios. Agora, o que ocorre com a outra ponta? Eu preciso de mão de obra. Sim, agora, como é que eu vou estimular uma mão de obra para um serviço que é pesado, né? É um serviço que desgasta a pessoa fisicamente, né? Não é um serviço que eu posso chamar limpo, porque você tem que conviver com um monte de coisas que estão atinentes à própria obra, né? Sim. Que fica exposto às intempéries, sol e chuva, né, pô? E que você, na realidade, tem que ter uma remuneração adequada, senão ele não produz. Ao mesmo tempo, como é que eu faço isso se na ponta eu não tenho quem pague este preço? É uma equação que nós precisamos resolver, tá? Eu tenho 2 professores aqui, deixa eu colocar nessa roda também o nosso Marcelo Rossi, especialista em finanças. Deu aquela famosa pedalada no final de semana, ou não? Bom dia, senhor Marcelo Rocha, especialista em din-din, em finanças, CEO da M. Rocha Contabilidade, gestor de administração pública, entendi de quase tudo. Mas uma coisa ele não faz bem, andar de bicicleta. Bom dia. Bom dia, brincadeira. Bom dia, Marcos. Bom dia, Virgínia. Bom dia, audiência. Essa semana, final de semana, foi caminhada. Foi uma caminhadinha, né? Com ou sem buraco na calçada? Não, teve um buraco na praia do Itararé. Era um circo e virou um buraco. Eu estou pensando em vem lá agora, paraquedas. Para passear quando for caminhar, porque eu puxo o paraquedas e tento me livrar, porque porque recentemente eu sei que não dá para culpabilizar uma pessoa e acaba culpabilizando várias, mas eu, se fosse presidente da Sabesp, eu rezaria em centro, pedia para fazer um banho de arruda. E como a Sabesp, lembrada, fundou um calçadão de São Vicente, engoliu 3 pessoas. Olha, graças a Deus não tiveram aí, parece que grave, né? Foi grave, né? Mas por conta, parece que de uma obra não tão bem feita da Sabesp, um vazamento, e acabou sugando ali aquela parte, um calçadão novo, né, do Gonzaguinha. Graças a Deus, apenas foram alguns ferimentos, mas poderia ter sido pior. As obras são feitas, né? As novas obras são feitas, mas eu sempre falo, né? É feito o fim. Podia já ver a estrutura, como é que está, né? Sim. Se tem, né? Se tem algum problema ali que possa trazer ali algum prejuízo para a comunidade, né? Mas às vezes a qualidade, né? do produto, sei lá. Também, né? Calçada não é para carro, né? É verdade. Calçada não é para carro, né? Então ali fica muitos carros, às vezes de polícia, carro de GCM, carro de estacionam e tal. Então, assim. Não. É uma cratera, na verdade, né? Não tem essa Se o piso é bem justificativa, compactado, né? bem dimensionado. Por exemplo, eu imagino que uma calçada que você tem um afluxo maior e que você tem que prever exatamente isso. Em vários momentos, a utilização desse espaço para viaturas de polícia, guarda municipal, deva ser feito um piso bem feito, né, com concreto armado, ali com uma malha de ferro, um piso embaixo bem tratado para não ter afundamento. Mas acontece, né? Ninguém é de ferro também, já que eu estou falando em ferro, e ninguém está suscetível a falhas. O que não pode ser assim, por exemplo, comum. Como também, a gente não está falando aqui de construção civil, Marcelo, você que é um especialista
professor, a gente tem hoje uma fuga muito bem colocada pelo Marcos do profissional. Eu até conversava na semana passada aqui com o Lucas Teixeira, ele que é diretor do Sinduscom, né? A tentativa, por exemplo, com o Sistema S, da formação de profissionais, mas me parece que o jovem hoje, ele não pretende fazer aquilo que o Marcos falou, ele vai procurar um serviço na frente do computador, numa sala com ar-condicionado, que ele trabalhe de segunda a sexta, de repente que ele faça o horário dele, e trabalhar numa mão de obra de construção civil exige, né? Fisicamente muito, exige trabalho que não é limpo, e o Marcos tocou no aspecto importante, a remuneração. Como é que você vê esse equilíbrio para descobrir e botar funcionários no mercado? A gente vê muitas mulheres entrando hoje na construção civil, mas não no número suficiente. E eu vejo que as construtoras hoje têm que formar esse profissional e ele não se forma da noite para o dia. Acho que não é só na construtora, não. Lá no escritório também, viu? Para formar um contador, né? Nós pegamos o estagiário, vamos treinando, né? O estagiário vai sendo moldado. Sim. Né? Às vezes uma grande empresa chega lá e leva, mas faz parte do processo também, né? A gente até fica triste por perder o profissional, mas sim, feliz também por ter dado o caminho. Mas a gente procura trabalhar, né, desde do berço do profissional, né? Do profissional ali saindo ali da faculdade, porque você consegue trabalhar, né, dentro dos padrões da sua empresa. Sim. E consegue colocar ali um padrão de qualidade que você espera, né, para o atendimento dos seus clientes. Vindo para cá, até gozado essa pauta que você trouxe, vindo para cá, ouvindo, né, a rádio que eu estava ouvindo. Pode falar, não tem problema nenhum. A Rádio Bandeirantes, né? E aí eles estavam falando que falta gente para trabalhar. Né? Falta? No comércio e tudo mais, né? Aspas, qualificada. É isso aí. Né? E disposta a trabalhar. Mas né? até vou acrescentar, fala para o Marcelo, até gente para entrar no mercado de trabalho sem uma formação, por exemplo, os supermercados não conseguem encontrar profissionais. Isso. Mas aí, desculpe, Marcelo, mas aí vem aquela situação. Tem um meme que está rolando aí no WhatsApp que eu achei muito interessante. A geração Walk. Né? Geração o quê? Walk. Que é aquele que tem dificuldade de se identificar de gênero, de abraçar as coisas com mais seriedade. Então, ele está fazendo uma entrevista de emprego. Aí ele falou assim, olha, eu quero trabalhar 3 dias, sendo que 2 dias é remoto, e eu quero levar meu cachorro e trabalho 4 horas por dia. Aí vem um chinês. O que você quer? Eu quero trabalhar 12 horas por dia, ganhando R$12 por hora, e trabalho a semana inteira. Sem cachorro. Tem... Mas você dizia, a falta dessa escassez do profissional. Então, mas assim, o que acontece, né? Dizem que o nível de desemprego está bem baixo, e por isso que não tem o profissional. Aonde? Na Dinamarca? É no Brasil. Na Finlândia? Né? Não, é no Brasil mesmo. Né? Mas o que acontece, na verdade, o que é? Hoje, uma família com 3 pessoas, né, pode se qualificar no Bolsa Família, e com 3 pessoas ele pode chegar a receber R$ 2.400. E, de repente, uma pessoa só trabalhando vai receber menos do que o trabalho... O que a pessoa precisa não ter para se qualificar para o Bolsa Família? A renda, né? A renda tem que ser até meio salário cada pessoa. Tem essa... Então, é mais vantajoso para a pessoa, às vezes, não ir para o trabalho e ficar sendo beneficiária do Bolsa Família do que se qualificar para o trabalho. Não que eu esteja errada, não me corrigindo, mas eu prefiro ver de outra forma, né? Você ter a sua atividade... subsistir com o seu trabalho, crescer com o seu trabalho e não ficar escorado num programa, né, assistencial eterno, né? Então, é que o programa não tem uma finalidade, né? Tem. Eu sei qual a finalidade. A finalidade é o voto, mas ela tinha que ter uma finalidade exatamente de capacitar e colocar no mercado de trabalho. Concordo com você. Eu sendo um usuário beneficiário da Bolsa Família, eles falam do Bolsa Família, que é um programa. Isso. Aí eu posso ter luz social, água social. O que é isso? São valores. Luz social, água social. São valores fixos, muito baixos. Não pago mais do que isso? Não. Eu posso usar à vontade? Sim. Anota aí, Virgínia. Então, realmente deixa de ser atrativo. Sim. Mas aí que tá, brincadeiras à parte, vamos lá. Tem uma incongruência aí, não sua nem do Marcelo, do próprio governo. Quando a gente disse, o Marcelo colocou bem, estamos com níveis baixos de desemprego, não é verdade. Mas tem faixas de não é verdade que eu vou explicar o que é. É verdade da onde você está buscando esse índice, porque isso significa o seguinte, quem declarou que está procurando emprego. Tem muita gente que já não declara. Não procura mais. A pessoa está há mais de 4, 5 anos, ela tentou, não conseguiu, ela desistiu.
Ela desistiu. O nível não é de desemprego, é de desocupados. E os desocupados se colocam nos ocupados os beneficiários de bolsas. Mas aí que está, Marcelo. Aí você falou que eu vi a Rádio Bandeirantes, né? A análise do IBGE é distorcida, é enviesada. Deixa eu mandar um abraço para o nosso... que para um órgão como o IBGE, ele tem que gerar um relatório, e esse relatório não pode ser prejudicial ao status quo político do momento. E nem precisa ser originalmente verdadeiro, o seguinte, né? Ele fala, nem sim, nem que não. Tem culpado? Não tem dado suficiente para afirmar a culpabilidade. Bom, ele falou que estava culpado? Não. Ele falou que não era culpado? Também não. Então ele fica ajeitando essa situação para gerar um número, aspas, que não seja, que vá de encontro... Mas, ô Marcos... Né? Com a política. Se eu falar que não é da sua época, eu vou ficar chateado agora. Eita, de novo? O Marcelo, eu tenho certeza que... Você lembra quando nós éramos novinhos, né? Isso faz pouco tempo. O primeiro emprego era na venda da esquina, no mercadinho do bairro, na lojinha de ferragem, mais ou menos por aí. Isso era o normal. Até você ter uma idade para procurar emprego numa grande empresa, como, por exemplo, na Baixada Santista, eu quero trabalhar na Cosipa. Era Cosipa, né? Ou então eu vou estudar para prestar concurso para trabalhar no Banco do Brasil. Ou então eu vou entrar na refinaria em Cubatão. Então você tinha aqueles ápices de sonho de profissional, né? De chegar... Está até caindo tudo aqui. Deixa eu baixar aqui, ó. Só foi falar em sonhar, caiu tudo aqui, ó. Meu filme, minha vida. Eu fui no computador que eu deixei aqui do lado, mas eu vou chegar onde eu quero chegar para dar energia para vocês. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Só para deixar claro. Então você tinha o ápice, né? Em relação ao que você queria para a sua vida. Hoje, o jovem... Se o pai falou, vai trabalhar na loja do seu Marcelo Rocha ali, ele tem uma loja... Eu trabalho em loja, pai? Balconista? Você acha que eu estou estudando para isso? Como se lá atrás não se estudasse. Aí você falar para o rapaz, tem emprego ali na A2S, Engenharia e Perícia, para fazer relatório, para começar a ajudar lá o engenheiro. Você acha que eu vou ficar subindo em prédio, me colocando em risco de vida? Ainda fala risco de vida, né? Se alguém só... Ninguém sofre risco de vida. Você está falando sobre prédio. E quando você tem que entrar nas galerias, hein? O que você acha que você vai encontrar nas galerias que tem aqui, por exemplo, no Porto, hein? Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu uma vez comigo? A Virgínia vai lembrar. A gente morava num local... Eu garanto para você que não é só água. Não, a gente morava num local, aí o rapaz, né? Fizemos a venda do imóvel, né, Virgínia? Aí o comprador mandou minha empresa, não lembro agora o nome correto, mas com 2 profissionais para medirem todas as metragens do imóvel. Okay. Comprimento, largura, né? Era um senhor de mais experiência e um rapaz jovem, deveria ter o quê? Uns 18, 19 anos. Quando ele viu que tinha que subir num telhado para medir o comprimento do imóvel, uma casa no fundo, uma igreja do lado, ele olhou para mim e falou assim, será que o senhor não podia subir lá e medir para mim? Eu olhei para ele e falei, peraí, o trabalho, isso aqui é que eu suba para fazer o seu trabalho? Você está brincando comigo, né? Então você falar para o seu responsável, que você não quer subir, não, ele vai me mandar embora. Você veja, Marcos e Marcelo, ele estava pedindo se eu não podia subir no telhado lá, com escada, para encostar na parede e fazer divisa com outro imóvel, para fazer a função dele. Será que você ia ter que dizer aqui naquela hora que o gato subiu no telhado? Eu sei que, olha, as coisas estão se invertendo. Então, hoje, quando a gente fala em falta de mão de obra, e aí, por exemplo, a construção civil sofre, não tem pedreiro, não tem pintor, não tem azulejista, não tem armador, outrora era carpinteiro, hoje é marceneiro, hoje não é mais... Enfim, várias profissões estão ali. E muitas construtoras grandes acabam pagando até uma remuneração muito boa. A gente percebe aí que algumas empresas, eu li outro dia um artigo, passando valores de construtoras grandes, que o pedreiro ganha um salário, claro, como disse o Marcos, ponderando o que é o serviço pesado, duro, sujo, você vai ter que trabalhar de segunda a sexta, quando não até sábado. Então. A rotina é sábado. Porque você tem a obra até mais ou menos... 4 horas da tarde. 4 horas da tarde num sábado. Sim, senhor. Então você tem essa atividade, você vai te dar um dia para descanso. Normalmente o pedreiro não descansa, ele não descansa. Ou ele faz um bico... Ele vai fazer um puxadinho em casa. Exato, ou ele vai fazer a obra em casa. Aí, Marcelo, fala-se muito do quê? Primeiro ponto para se conseguir um emprego é o curso técnico. E hoje no Brasil, não. Eu quero uma faculdade, vou entrar na facul, né? Eu preciso ter um professor de faculdade lá, eu preciso ter um canudo, né? E a gente vê o mundo inteiro, Alemanha, Itália, Espanha, todos esses lugares, buscando mão de obra e entrada no mercado é o curso técnico. Ninguém está dizendo que você não deva fazer uma faculdade.
Mas o curso técnico, em alguns locais, até na semana passada eu coloquei esse mesmo tema aqui, só que com o Sinduscom, e o Lucas Teixeira disse, você tem razão. Existem profissionais técnicos que acabam ganhando mais que engenheiros e estão desempregados. Os empregados estão, e aí eu sujeito uma consultora e falo assim, peraí, eu tenho um técnico para edificações. Então, se apresenta o técnico e vem o engenheiro. É mais fácil ele contratar o técnico que o engenheiro. Então, ele vai pagar uma remuneração um pouco melhor para o técnico, mas não pagaria do engenheiro. Aí é um problema de qualificação. Então, mas... A formação que você recebe do técnico, ela tem suas limitações, sim, lógico, que faz parte do, vamos dizer, do currículo, da grade. Mas permite entrada no mercado de trabalho. Sim, essa é a função. Qual é a função do técnico de edificações? É a antiga figura do mestre de obras que nós tínhamos no passado, que era alguém que ia galgando experiência. Mas ainda existem, né? Existem bem poucos, né? Porque os bons. A média que nós temos hoje de faixa etária para quem trabalha na construção civil é de 40 anos de idade. A média? A média. Porque as pessoas novas, de novo, não querem necessariamente entrar. Todo novo, sem nenhuma formação, entra na obra como um ajudante. Até quantos anos você entende, Marcos, como um engenheiro da construção civil, um profissional pode atuar até com quantos anos ele tendo capacidade? Como eletricista, por exemplo, o eletricista não é que seja um serviço pesado, é um serviço desgastante, porque não é fácil você fazer a elétrica de uma resistência. Não, e muitas das vezes você está passando por você tem que posicionar os eletrodutos, muitas das vezes na fase de concretagem, isso é responsabilidade de cada um desses segmentos. Até qual a idade que o profissional pode trabalhar nessa área, na sua visão? Enquanto ele tiver a capacidade física. Perfeito. Não existe a limitação. Só para o jovem que está ouvindo, tem que entender isso. É a capacidade física, né, pô? Quanto ganharia hoje um eletricista de uma construtora hoje? Você tem uma ideia, Marcos? Eu acredito que pelo menos... Isso existe, tem o piso de categoria dentro da construção civil. Sim, muito bem colocado. Mas hoje eu diria que um eletricista deve estar girando alguma coisa em torno de 4 a 5 mil reais. Porque ele precisa ser remunerado. Sim. Ok? Ele precisa saber o que ele está trabalhando. Óbvio que ele vai ter que seguir um projeto, né? Isso é uma coisa que... Aí vem a formação do engenheiro propriamente dito para essa circunstância. Agora, o que nós temos de contexto no nosso país é um aspecto que começa na escola primária. Você vai, vamos, aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem 3 meses de férias de verão. Ok? Sim. Então você pode trabalhar. A legislação prevê esse emprego temporário e você vê inúmeros jovens trabalhando nesse período. Até às vezes para poder sustentar ou se autossustentar. Vamos olhar a Itália. A Itália tem um currículo escolar onde você é obrigado a estudar até os 16 anos. Depois disso, você não é obrigado. Mas a terceira fase, que seria onde está encaixado os 16 anos, você migra para formações técnicas, mas a formação técnica pode ser para a área de letras, pode ser para a área de biologia, pode ser para a área de construção civil, pode ser para a área vamos dizer, questão de se dedicar a ensino. E já existe essa conceituação na escola. Eu vejo, o Marcos e Marcelo, muitos professores universitários e muitos especialistas em educação dizendo o seguinte: a gente perdeu aquele boom, que era o seguinte: a criança entrava lá no antigo primário, ia para o ginásio, ia para o colegial, e aí tinha a opção do colegial técnico. Você deve lembrar disso, né, Marcelo? Você chegou a fazer colegial técnico ou não? Fiz. Então, no Aristóteles. E muita gente optava por isso. E te dava um norte, porque aí você dizia o seguinte: ó, aqui eu vou conseguir meu primeiro emprego. Hoje, a gente não vê a molecada, a garotada, meninos e meninas, com essa visão. Então, eu vejo a indústria capengando porque não encontra mais esse profissional técnico para entrar, como disse o Marcos, não impede dele seguir a vida e virar um profissional com uma formação acadêmica de universidade. O próprio Lucas esteve aqui na semana passada e nós temos na nossa empresa um profissional que ele entrou como ajudante de pedreiro, virou pedreiro, depois virou isso, virou aquilo, até ele se formar em engenheiro. Hoje ele está conosco lá, praticamente 30 anos na empresa, mas a gente parece que perdeu nesse viés. Você também foi professor, também é professor, né? Ninguém deixa de ser professor, quem já militou. Então, hoje muito se vende a imagem, tem que fazer uma faculdade, se não fizer faculdade, e não é verdade. O mercado, para quem às vezes tem a formação acadêmica como uma faculdade, não é tão fácil, porque as empresas têm as suas dificuldades de remuneração. Se não for inevitável ela contratar um profissional, ela vai procurar um meio termo. É isso, Marcelo? O curso técnico é uma primeira porta de entrada, né? E facilita bastante. A sua empresa contrata com curso técnico? Contrata, em 2 áreas contrata, então, né?
o CRC, infelizmente, né, parou de autorizar os cursos técnicos. Né? Não tem mais. Autorizar com o CRC. Né? Olha que ainda tem né? o curso técnico, mas não tem habilitação. Sim, né? sim. Você faz o curso, mas não tem o CRC. Quer dizer, desestimula as pessoas. Desestimula. Né? Eu sou muito contra, né? Porque tem a enfermeira padrão, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? Todos eles têm seu espaço. Claro. Né? Tudo isso ajudaria, mas resolveram, e isso aí acaba desestimulando, né? Até pensando nisso, que as faculdades lançaram aí, já faz bastante tempo, os tecnólogos, né? Sim. Os tecnólogos vêm para 2 ou 3 anos de formação. Isso, para exatamente suprir essa necessidade de mercado, fazer um curso rápido, e aí você tem uma faculdade com características de curso técnico. Né? Você faz só que com graduação de nível superior. De nível superior. Te habilita a participar de concurso, tal, essas coisas que muita gente hoje quer Mas fazer existem concurso, vários especialistas que são contrários. Eu já li vários especialistas, não são poucos, que dizem que o tempo é curto e não dá a formação necessária para esse profissional ter esse nível superior. Eduardo, o mundo só se desenvolve com engenharia. Não adianta. Eu respeito extremamente todas as outras profissões, mas se nós olharmos para o passado, a única coisa que a gente vê são as obras de engenharia. Lógico que vem o desenvolvimento cultural, o histórico e tal, mas o que a gente vê são as obras de engenharia. Sim. E se nós olharmos, eu faço esse exemplo bem interessante que eu me dei conta recentemente por causa de uma notícia. Os 3 últimos presidentes da China, contando com o atual, são todos engenheiros. E por quê? Eles têm uma visão pragmática daquilo que eles têm que nós vamos ter daqui a 50 anos. Não é que eu vou ser na minha gestão. Se nós olharmos a Coreia do Sul, se nós olharmos a Índia, a quantidade de engenheiros que é formada Japão. É enorme. Enorme. E isso desenvolve toda uma sociedade. Sim. Porque o grande desafio que nós temos hoje é a informática, ainda, né? Ou TI, vamos dizer assim. Hoje está entrando demais a IA, né? O que ocorre? Inteligência artificial. Ou você compra aquele pacotinho fechado de alguém, ou você desenvolve o seu programa. Para desenvolver, você precisa de engenharia. Para desenvolver, você precisa de tecnologia. Para desenvolver, você tem que se esforçar para isso. Quando você fala em engenharia, para os nossos ouvintes, até mandar um abraço aqui, já aproveitando o Antônio do Guarujá, Antônio e a sua esposa, Dona Sônia, ao seu Roberto. Hoje ele está dizendo que o Murilo também está acompanhando, está perguntando o que vai acontecer na quinta-feira. Quinta-feira, um dia antes da sexta e depois da quarta é o próximo dia, viu? Achei que ele está aqui perguntando com futebol. Previsão de chuva. Pronto. Previsão de chuva e sol ao mesmo tempo. Deixa eu mandar não tem erro, né? Falar que é previsão não tem erro. Abraço. Sempre Alô, Denilson. Sempre acerta. Alô, Denilson, onde está você aí na curva do S em Praia Grande? Chama lá um abraço também, muita gente comentando para que eu fale a respeito do que estaria acontecendo em Praia Grande, pois existem denúncias que o prefeito Alberto Mourão havia deixado mais de 350 milhões nos cofres da prefeitura e a sua sucessora teria não administrado também, e hoje Praia Grande tem poucos recursos e enfrentando greve dos servidores por falta de aumento, né? Aí o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, que vai ter que dar voz a esse assunto. Isso fica por outro dia. Um abraço para o Matheus também de São Vicente, lá para estava em Cubatão. Um abraço também ao Mauro lá em Guarujá. Deixa eu mandar um abraço também específico aqui à dona Cecília, a Dininha em São Bernardo, ao Rogério Perim, São Bernardo do Campo, no Demarque, que é uma região muito produtiva aí do ABC de São Bernardo, né? E um abraço ao seu Sérgio Bedin, que do sábado mandou uma mensagem bacana para mim, seu Sérgio Zibel, na verdade, né? Bedin é o compadre dele, ele estava lá em Blumenau dizendo, olha, terra progressista e não para de crescer, parabéns para vocês. Mas, só para pegar o gancho aqui que eu dizia, para a gente ir para o primeiro intervalo, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo, a gente se encerra esse assunto e muda de pauta, vou colocar aqui, está em pauta essa questão que a vereadora Débora Camilo trouxe aqui na semana passada, hoje também alguns jornais colocam, nem todos, né? Um jornal especificamente, sobre a questão de como eliminar a favela do Parque Palafitas, mas para a vereadora, ela quer uma investigação do Ministério Público sobre como ocupar uma área de manguezal sem prejudicar o meio ambiente. Isso é obra para engenheiro. É simples, é não ocupar. Não ocupar. É deixar o manguezal ser manguezal. Ele nasceu para ser manguezal e não para ser habitado. E é o que nos protege. Nós não esqueçamos que nós vivemos numa ilha. Então a gente vai ao intervalo aqui, e aí o Marcelo também volta, comenta, o Marcos e você também. Um abraço ao doutor Roberto e um abraço específico aí a todos que atuam na área da comunicação também, que estão conosco. Virginia, final de semana nós tivemos o especial Pink Floyd,
né? É uma banda pragmática, tem gente que odeia, tem gente que gosta e tem gente que... É igual o coentro. Coentro. O senhor gosta de coentro? Eu gosto de coentro. O senhor gosta de coentro? Raríssimas coisas eu não como. Pode colocar na comida, vai para dentro. Se você for para o Nordeste, vai comer coentro Agora dentro do eu feijão. vou dizer uma coisa. E uva passa no arroz? Uva na passa. Salada? Não. Uva passa no arroz até que não é ruim, não. Isso não é Natal, não. Agora o problema é que ela passa, né? O problema é que ela passa, né? É que nem fala assim, você gosta de comer frango solto no arroz? Frango solto. Ah. Tá misturado lá, se for um arrozinho, Não, então, com um milhozinho de não, Marcelo, o ruim é pegar o frango. Ele tá solto. Então não posso falar de uns pratos que eu gosto de comer que pode ser que O senhor vai gosta ofender de- alguém. o senhor- Comer uma galinhada. Eu também. Tem uma gosta que eu odeio, mas o senhor gosta de jiló? Adoro. Frito, cozido, não tem problema nenhum. O senhor gosta Quiabo também. de quiabo é outro? Machixe. Olha aqui, ele está dando 3 coisas que eu não quero passar nem perto. Eu também não gosto. Quiabo, Você jiló, já machixe. Coisa gostosa, um giló fritinho assim. Atenção, Uma coisa produtores, molhadinha, mandem assim, toda uma delícia. a Violãozinho produção. fritinho, acho que vai, mas o quiabo acho que... Não. Quiabo. Quiabo, meu filho. Ô, diabo Quiabo ruim. com frango, é Ó, tradicional, até né? da Comida rima. caipira. Quiabo ou diabo ruim? Aquela gosminha que sai assim. Não, você tira a gosminha. Nossa Senhora. Quiabo é uma coisa gostosa. Tem mais alguma coisa ruim que o senhor gosta aí? Tem, não sei se você já comeu, vamos dizer, caruru. Não Você tem comi outros isso aí. legumes que não O são senhor gosta de comuns. buchada de bode? Adoro. Meu Deus do céu. Sarapatel também, mungunzá, vatapá. Pode vir, quente que eu estou O fervendo. senhor não tá ligando as suas origens nordestinas. Nenhuma origem nordestina. Eu gosto de comer. Se é bem feito, eu como. Não tem problema nenhum, não. Italiano é como pá de trator, portão de estádio, abriu, tá dentro. Todo mundo aqui gosta de salame, não gosta? Gosta. De salame- embutidos. Os embutidos nasceram por uma necessidade, pô. Você tem que sobreviver no inverno, como é que você Só faz? que pena que os embutidos Faz, estão coloca, embutindo né? o ser humano junto, né? Pera um instantinho, eu mandei na semana passada para a Virgínia como é que fazia a salsicha. Não sei se ela vai querer. Nossa Senhora. A gente já Não tá. falar mal da mortadela, é gostoso. A mortadela é bom. A mortadela... Ninguém pode negar que o sabor de uma boa mortadela num pãozinho francês. É que existem embutidos e embutidos, né, pô? Ok? É que o melhor para o consumo é não saber como é que é fabricado. É. Aí você consome. Se você souber, você não consome. Aí lá O vai. próprio chiclete que você põe na boca, você já viu como é feito? Nossa Senhora. Se a pessoa não colocar ele na boca, jamais. Mas, jujuba também. Vamos ao rápido intervalo às 9h09 aqui com o nosso ponto a ponto dessa segunda-feira, começando a última semana cheia de março, porque semana que vem só teremos 2 dias, né? E aí estaremos na quarta-feira, em 1º de abril, e aí eu vou ligar para o Marcos Stort e dizer assim, Sr. Stort, o senhor foi convidado pelo presidente Lula para ser o novo ministro de infraestrutura. É terça? É verdade. Então, na terça-feira. Na terça-feira. E eu vou pegar o seu Marcos. Como é que eu vou pegar pode marcar comigo. 1º de abril eu venho. Eu queria fazer uma pegadinha, mas. Ou vou responder como normalmente os soteropolitanos respondem, né? Soteropolitanos, nossos queridos baianos. Isso, quem nasce em Salvador, né? Lá aí você pergunta para ele, aí você vai em tal lugar e responde para você, com certeza. E ele não vai. É com certeza que não. É lógico. Pronto. Tem os dois vieses, Com né? certeza que sim. Rápido intervalo aqui, a gente vai para o nosso intervalo. Sem nenhum demérito aos soteropolitanos. Hein? Não, pelo contrário. No mundo de hoje é tudo assim, cheio de soteropolitano, mais conhecido por alguns como salvadorenhos. Te volta já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingplus.com. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Já estamos de volta aqui às 9h14. E olha, o senhor Marcos Storti, nosso convidado, analista, professor universitário, engenheiro civil. Olha, meu amigo, tem perninha, anda, ele traça para dentro, foi plantado na terra, ele come do mesmo jeito. E eu diria para você o seguinte: se você tiver muita comida em casa e pouca possibilidade, demanda, pode convidar o Marcos Storti, ele ajuda a acabar com o estoque. O melhor tempero é a fome. Nossa Senhora. Lá no meio do mato, lá não sei aonde. A Simone. Aí, certa-feira, no interior de Pernambuco, a Simone. Ligação, aí chegamos às 7 horas da noite. Tem um lugarzinho ali que só pode comer. Vamos lá. Chegamos lá, temos chão batido no chão, na terra, no piso e tal. Aí eu perguntei pro cara assim: irmão, o que tem aí para comer? Ele falou assim: bode assado com macaxeira. Eu falei: qual é a alternativa? Ele falou: o senhor come só a macaxeira ou come só o bode? Né? A alternativa que o senhor tem. Eu falei: e o bode? Aí ele bateu a mão assim, as moças voaram tudo. Ele falou assim: tá verdinho, matei hoje. Nossa. E a fome aqui. Você falou: faz o seguinte, tem cachaça. Traz a garrafa, okay? Bota esse bode no forno e vamos que vamos. A Silvia de São Vicente falou assim: que eu falei nome de tanta coisa ruim que ela não come quase nada. Falou que gelo é horrível.
Ela falou que buchada de bode, a primeira vez que ela comeu, viu, Virginia? Ela foi parar no banheiro. Eu imagino a consequência disso. Né? Buchada de bode também. Eu prefiro ver o bode solto lá no lugarzinho dele lá, porque não vai, não, viu? Mas assim, o pneuzinho de cabrito você come. Não sou fã. Eu prefiro o cabritinho solto lá. Pretinho. Frutos do mar, nada? Não, frutos do mar são maravilhosos. Qual é a diferença de comer os polvinhos, coitadinhos, não fica ali nadando, os peixinhos e os cabritos não pode? Tem diferenças, né? Mas só para encerrar aquele assunto que eu falei lá da questão da escassez de trabalhadores, né? Que inclusive tem posicionado o seguinte: a escassez de trabalhadores atrasa obras e aumenta os custos da construção civil. Pesquisa aponta que 82% das empresas da construção civil estão com dificuldades de contratar novos trabalhadores e 70% dos empresários relatam a dificuldade para encontrar mão de obra qualificada e acreditam que essa escassez só tende a piorar. De acordo com pesquisa, 20% das empresas estão atrasando entregas das obras e 18% já estão revendo e revisando custos por conta disso. E especialistas garantem que com a tendência de mercado, a escassez de profissionais e a falta por eles, né, a busca, e com pouca formação, teremos aí, com certeza, dificuldades para futuras obras em todo o país. Marcelo, antes do engenheiro citar, a gente estava falando isso para encerrar o assunto e mergulhar num outro. Isso, você até dizer que eu via na Rádio Bandeirantes, eu dei um exemplo de supermercado. Grandes redes de supermercado, em todo o Brasil, os supermercados não conseguem encontrar mais o pacoteiro, a moça cooperadora de caixa, o rapaz para repor o estoque, o açougueiro, não acha mais. Então, várias vagas existem. Não existe a mão de obra para trabalhar no mercado de supermercados, por exemplo. Pois é, tem tanta possibilidade aí, né? E às vezes tem pessoas que... Estoquistas, por exemplo, também não tem mais. Ou optam pelo Bolsa, né? Ou optam por nem trabalhar e às vezes virar até... Ou tentar ser influencer na internet. Isso aí já, né? Porque tem gente achando que vai ficar rica na internet. Não vai. Aquela meia dúzia consegue. É que nem jogador de futebol, né? Você vê o Neymar, né? Neymar é um em 1 milhão, né? Aí você pensa que todo mundo vai ser Neymar. Né? Mas você está falando do que ganha dinheiro ou do que joga bola? Pois a gente aí dá uma confusão desgraçada, né? Porque... o que ganha realmente. Porque ontem o Cristiano Ronaldo, com quase 40 anos nas costas, perdeu pênalti, fez gols, classificou Portugal para avançar na Eurocopa. A gente viu o Messi jogando nos Estados Unidos. Jogou muito ontem. E o Neymar está contundido, está se recuperando. E rico, né? Esse que é o detalhe que o Marcelo citou. Mas, o Marcos, fora a área, isso para a construção civil é terrível. Atraso gera custo. Aumenta o valor final. E a perspectiva, segundo aqui, e até eu comentava aqui com o Lucas Teixeira, o Sistema S seria primordial. Ele disse, já teve essa fase, estamos tentando resgatar com o Sistema S. O Sistema S o que é? SESC, Senai, por aí vai, né? O SESI que possam criar essa mão de obra. Mas não é só o fato de você ter o curso, é entender as pessoas de procurarem o curso. Tem 2 viés aí que são interessantes. Né? Primeiro, o aspecto de mão de obra. Né? Puxem pela memória. A idade média de quem atende no caixa de supermercado que você vai. Tem garotada de atender no caixa? Difícil. Não tem. Você pode observar que às vezes são pessoas que se você vai naquele supermercado há 20 anos, é a mesma pessoa que está lá. Você não vê. Quando não há uma outra atividade, né? Ontem, por exemplo, nós passamos no mercado, a caixa que era do mercado no Canal 3 está lá perto de Epitácio Pessoa. E é a mesma pessoa, que já não é uma moça novinha, né? Claro que não é uma idosa, mas é isso exatamente o que você está falando. Não existe a reposição com facilidade. É o seguinte, nós temos que fazer uma autocrítica na construção civil. No início dos anos 2000, novamente se discutiu esse aspecto, mais um dos pontos da construção civil, né? A qualificação de mão de obra. Tá? Eu tive a oportunidade, nós juntamos um grupo de trabalho, junto à Associação Brasileira de Mãos Técnicas, e nós desenvolvemos um grupo de trabalho de qualificação para qualificação de pessoas na construção civil. E a minha intenção naquela época era a qualificação do número de mão de obra de intermediador. Então, eu fui o coordenador desse grupo de trabalho,
aí nós somos promovidos na diretriz de trabalho voluntário e aumento do trabalho, né? Virou uma comissão de estudos, né, em comitê, e se discutiu ali o seguinte. Então, nós temos normas para pedreiro, sentador de porcelana, revestimento de lamínio, de impermeabilizador, aquilo tudo muito bem dimensionado, é uma norma que permite que você pegue uma instituição como o SESC ou qualquer outra instituição que tenha acreditação no Inmetro, ok? E baseado naquela norma, você desenvolve um curso ao qual aquele candidato, aquele estudante, ao finalizar, ele é reconhecido através de um certificado de uma entidade que é acreditada pelo Inmetro. Traduzindo em miúdos, a Petrobras tem um soldador para solda exógena no pedrão. Ele sabe que aquele certificado que ele recebeu daquela entidade, SESC ou outra dos 5S, que se dedicam a isso, não são todos os 5S, eles realmente sabem fazer aquele trabalho. Perfeito, está qualificado. Okay? Aí vem o grande desafio. Logo após essa situação, nós conseguimos, aí foi o SESC da Tijuca, no Rio de Janeiro, abriu um curso, coincidentemente, para a formação do implementador, e tivemos pouquíssimas adesões. Porque aí vem a cabeça do empresário. Sim. Primeiro que ele tem que estudar na hora do trabalho. Okay? Exato. É um curso prático. Exato. Okay? Significa o seguinte, quer dizer que eu tenho que pagar para ele estudar. É verdade. Investindo nele, ele produzir melhor para você. Exato. Mas, segundo, se eu estou investindo nele, ele vai se qualificar, ele vai querer ganhar mais. Porque ele está produzindo mais. Não vai. Mesmo cursos gratuitos, por exemplo, você pega o SESC Itaquera, você abre cursos para treinamento de pedreiro, curso para treinamento de formação de mão de obra de impermeabilizador, não aparece ninguém. Com vale transporte, com refeição ofertada gratuitamente. Tem que estar de alguma empresa. Normalmente tem, né? Exato. Não aparece nada. E o curso fica... Isso, Marcelo, que o Marcos está dizendo, para a gente finalizar, é muito preocupante. A gente é um país que não é um país mais tão jovem. A gente percebe a comunidade europeia, eu vejo vários países abrindo vagas para várias possibilidades. A Europa está recrutando pessoas de vários países, não somente da América Latina, mas de outros locais. Mesmo assim, o que acontece? O problema é a falta de formação, é a falta de conhecimento, né? Então, lá fora, esse entendimento que o Marcos colocou já está sendo uma realidade muito grande, pelo menos 20 anos, que é a formação, que é eu bancar o teu aprendizado e manter você na empresa, porque eles acreditam o seguinte, eu invisto em você, que você vai me dar retorno. E no Brasil, essa mentalidade não está sendo mantida. Então, eu não invisto em você, eu não formo você e reclamo que eu não tenho mão de obra. Tem empresas, e aí vale destacar, tem empresas que elas acreditam nisso, formam esse profissional, ajudam o Sistema S, ajudam outras entidades, escolas, para manter. Mas o Brasil, segundo especialistas, isso é na prática, a gente vai caminhar para daqui a pouco ser um país não mais de jovens, um país, metade da população, um pouco mais de idosos, e a outra metade numa faixa entre 40 anos, e a menor parte será de jovens, né? E o que a gente vai esperar dessa mão de obra, Marcelo? Pelo cenário que está se plantando, não dá para esperar muita coisa, né? Infelizmente, né? Infelizmente, tem que trabalhar mais. E aí, é aquilo que o Marcos falou, né? A engenharia vai se aprimorar, né? A tecnologia vai avançar, a mão de obra tende a diminuir, né? E as obras tendem a utilizar muito mais a automação. É o que eu tenho percebido. É esperar isso aí, né? Porque, enfim, a mão de obra ela tem se afastado do trabalho, né? Então, o que o empresário faz? Ele busca alternativa, né? Sim. Vai buscar alternativa. Tem aquele empresário que eu citei aqui, ele quer formar o profissional, ele ensina o serviço, ele não vai dar um certificado, pois a empresa dele está apenas ensinando o funcionário. E muitas vezes ele ensina o funcionário sai para ir para uma outra empresa maior ou monta o seu próprio negócio, mas ele optou em investir nisso. E vamos mudar de pauta agora. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Cabral. O Cabral está dando bom dia, dizendo que desde criança ele fez de tudo, né? Não tem uma formação universitária e ele acabou se aposentando, fazendo mais serviços até que muitos engenheiros. Ele diz, é claro que o reconhecimento técnico é importante, mas em obra eu fiz de tudo. Cheguei lá como moleque para juntar areia, carregar tijolo e sair da obra
como mestre de obras. Fui muito me orgulho. Hoje tenho 3 filhos formados na universidade, sempre dizia para eles que era inevitável e importante, mas percebo hoje, os meus netos não querem nada disso. Os meus netos ficam à frente de um computador e dizem que querem ser especialistas em tudo, menos em trabalho. E ele lamenta muito que essa juventude esteja nesse caminho. Cabral, um abraço para você, obrigado pela sua participação também. Mas, vereadora Débora Camilo pede investigação sobre a eliminação da favela do Parque Palafitas em Santos. A vereadora do PSOL citou em reportagem ao Diário do Litoral, ela aponta prejuízos ao manguezal e custo de 10 vezes superior ao que seria necessário para readequar imóveis ociosos no centro da cidade de Santos. A vereadora Débora Camilo diz que o metro quadrado em cada um dos 60 imóveis sob o mangue custará 8,6 mil, 10 vezes mais que a readequar em moradias do centro de Santos. A vereadora resolveu acionar o prefeito Rogério Santos e o Ministério Público de São Paulo, a fim de esclarecer possíveis impactos ambientais causados pelo projeto Parque Palafitas, mas Débora também questiona o valor previsto para a construção de 60 residências em alvenaria que vão substituir palafitas sobre o Rio dos Bugres, no dique da Vila Gil, da Zona Noroeste. O requerimento foi apresentado na 6ª sessão ordinária da Câmara de Santos, no final do mês passado, aprovado pelos demais vereadores em plenário, encaminhado à Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público de Santos no dia 27 de fevereiro. O questionamento da vereadora leva em consideração a reportagem publicada pelo Diário do Litoral, no caderno de aniversário da cidade, que apontou os possíveis danos ao manguezal e eventual mau uso do dinheiro público. Cada palafita de alvenaria que o governo do estado e a prefeitura vão construir no dique Vila Gilda vai custar, em média, 430 mil. Assim, um metro quadrado em cada dos 60 imóveis sobre o mangue custará 8,6 mil reais. E esse valor é 10 vezes maior do que o custo estimado para readequar cada metro quadrado em prédios comerciais ociosos no centro de Santos, a fim de torná-los habitáveis. Bom, a matéria aqui segue, né? E diz aqui, o custo estimado para readequar prédios comerciais para uso residencial seria R$800 por metro quadrado. Os cálculos são do arquiteto e urbanista André Gonçalves Fernandes. Marcos, você concorda com a indagação e a colocação da vereadora? Ela está certa na observação dela? Está certa em cobrar essa conta e esses valores? É função do vereador defender os interesses da população. Ele está lá para isso. Né? Sim. Foi eleito para isso. Né? O que eu entendo é que nós temos 2 abordagens distintas. Uma ambiental, eu acho que o mangue, na minha opinião, tem que continuar sendo mangue, porque ele existe lá como um elemento de proteção, de interface. E o outro aspecto é que nós precisamos dar uma moradia digna para quem mora em condições subhumanas. Né? Sim. Realmente, situações muito desconfortáveis. E esta circunstância de ocupação inadequada do mangue, lembrando que isso joga dejetos, joga esgoto, joga sujeira no próprio mangue, que é o berço de toda a alimentação. Marcos, eu vou pedir a gentileza para você substituir o microfone, que está um pouco baixo, a Virginia falou que está baixo. Vou pedir para o Marcos só. Isso, okay. É o 3 agora, ele está com 3 agora, o Marcos Stort. Isso, tem um pouco de delay, está aberto. Pode falar, Marcos. Se ele está um pouco baixo, para que ele possa falar. Continua falando, Marcos, por favor. Então, o que ocorre? Certamente, você está dando... Falei no dinheiro, Acontece, mas não tem problema nenhum. Minhas escusas, tá? Dar uma destinação às edificações que já estão no centro para uma ocupação, eu acho que é um fim nobre, um objetivo nobre para essa situação. Mas eu preciso lembrar do entorno, né? Se nós olharmos o nosso centro da cidade hoje, eu não tenho farmácia, não tenho supermercado, não tenho lazer propriamente dito, né? Porque, como diria o Marcos Muniz, eu não posso contar só com a nossa Disneylândia. Né? Sabe onde fica a nossa Disneylândia? Não. No Parque São Paulo. Segundo o Marcos Muniz, sabe, né? Então, não é só você colocar as pessoas dentro dessa edificação. Concordo que esses números para a ocupação são menores, por quê? Porque você já tem uma estrutura pronta, fisicamente. Você vai ter que adequar instalações elétricas, provavelmente, instalações sanitárias,
mas todas elas têm vida útil, mas o espaço físico já existe. A infraestrutura urbana já existe. Agora, eu preciso também entender que essa ocupação não pode ser pura e simplesmente tirar alguém que não está habituado a conviver em sociedade, porque ele está dentro daquele casebre que ele mora, né? Infelizmente é esse o nome que nós temos que colocar, né? Porque infelizmente, porque é a condição que ele conseguiu de ter de habitação em condições inadequadas, para dentro de uma estrutura que é formal. Então, nós precisamos entender isso. Eu certamente entendo que é muito mais interessante nós temos um plano de ocupação de imóveis que hoje são ociosos, Sim, sim. e um resgate para esse aspecto de ocupação de uma forma organizada, do que fazer um investimento onde a pessoa já está. Né? Ela só está naquele lugar porque ela não teve opção. Exato. Ela só está ali, só se conseguiu se estabelecer ali, porque de uma forma ou outra sobreviveu naquele entorno e está próximo de alguma fonte de renda que ela consiga. Né? Eu estou falando tudo isso de forma lícita. Sim, né? sim. Não posso, obviamente, em hipótese alguma, imaginar que alguém tem uma ocupação ilícita e para essa ocupação ilícita ele está com interesse de estar no mangue com a boca e acesso ao mar. Exato. Aí uma outra, aí não vamos julgar isso jamais. Então, essa comparação, ela cabe, porque certamente para eu fazer uma função na região onde eu mando, eu vou ter que começar do zero. Eu vou ter outros desafios a serem cumpridos e atendidos do ponto de vista de engenharia, porque é diferente para essa. Então, a interpelação, ela cabe. E acho que tem que ter transparência na decisão e na discussão desse assunto. Marcelo, é uma discussão que dá para estender até para São Vicente. Quando a gente fala em palafitas em Santos, a gente fala também do lado de São Vicente, a gente fala de uma área de ocupação de mangues, manguezal que foi ali ocupado por falta de habitação popular, por uma ocupação irregular, onde gera ali detritos. Hoje há uma poluição no estuário, há uma poluição nos rios e canais da cidade, e isso que a Débora Camilo coloca para Santos serve para São Vicente também. Quando a gente fala em custos, isso é uma coisa para discutir bastante com o poder público, né? Custos que são colocados para obras, né? A gente sabe que isso relativamente traz sempre uma indagação de todos nós, sejam pessoas normais da sociedade, sejam especialistas. O custo é sempre um diagnóstico de uma obra que você vai fazer. Se ele é pouco, se ele é muito, e mensurar isso também é importante, como a Débora está citando. Agora, a gente fala da intervenção em manguezal, claro que a gente estudou na escola que manguezal é para ser ocupado pelo próprio manguezal, e não por ninguém morar, mas é difícil de tirar. Mas a gente tem que ter uma consciência que se a gente não preparar os nossos espaços, que são os manguezais, a gente tem aí toda semana os jornais daqui da Baixada, do Brasil, que nós vamos sofrer com o aumento das marés, e não é só no Brasil, é em todo o planeta. Mas aqui no Brasil a gente tem visto Fortaleza, a gente tem visto aqui no Litoral Sul, a gente tem visto em vários lugares do Brasil o que está acontecendo com o aumento da tábua de marés. O manguezal ele tem um trabalho fundamental justamente para isso, para absorver capacidade de água. Quanto mais a gente ocupa, Marcelo, mais a gente percebe assoreamento. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, está fazendo um planejamento de Praia Grande, são mais de 200 quilômetros de canais novos. Só que ele disse, se a gente não desassorear tudo que tem na Baixada, a gente vai sofrer com as enchentes. Não adianta fazer obra interna e não fazer no entorno. Claro. Então, essa questão que a Débora cita serve para todas as cidades que têm ocupação irregular. Sim, não tenha dúvida. E a citação que ela fez aí do valor do custo do metro da obra, né? Realmente está alto. Estou pesquisando aqui, ó. Os sites, eu não sou engenheiro, né? Talvez o Marcos fique à vontade para corrigir, tá, Marcos? Aqui tem variações, ó, de R$ 1.493 o metro a R$ 2.982 para casas populares. Olha aí. Né, o custo do metro quadrado para casas populares. Sim, que muda, né? Se está 8 mil e tanto, aí 8.600, é casa de padrão, alto padrão ou padrão, né? Que os nossos empreendimentos, os parceiros aí do seu curso de live, não estão nesse patamar. Então, realmente, então tem alguma coisa distorcida aí bem colocado que precisa ser revisto, né? Se é para fazer isso daí, então que faça ali naquele ambiente um ambiente público, né, para uso público. Sim. E as famílias sejam colocadas em casas novas, né? Mas em outro local. Exato. Né? As casas que estão sendo feitas ali, está sendo feito um projeto por tudo que eu estou vendo aí. Sobre a água mesmo, no mesmo local. E pelo que eu estou vendo aí, é um projeto meio de lacração, aí tá mais eleitoreiro do que efetivo. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer.
mudando de pauta, sendo uma outra pauta, onde as autoridades discutem aquele caos que tivemos recentemente na rodovia Anchieta e que dizem os especialistas não será o primeiro, que não foi, e nem será o último. Pelo contrário, outros virão. Autoridades defendem um plano urgente de emergência para as duas rodovias, Anchieta e Imigrantes, a melhoria nos acessos, gargalos, saturação do trecho rodoviário, aí, principalmente por caminhões, se deslocam para o Cais Santista, e a deputada estadual Solange Freitas, ela, que é do União Brasil, fez críticas duras e severas à atual situação das rodovias, principalmente Anchieta agora, e a região destacando a falta de total planejamento para casos como esse que aconteceu de emergência. Não há plano B. O plano B é o seguinte, espera sentado no carro ou de pé, tá? Porque não tem plano. Muita gente ficou quase 15 horas parada na rodovia, não podendo receber a chegar na sua casa. Tem alguém batendo na porta? Estão batendo aí, se você puder atender no estúdio, estão batendo aí na frente, estão chamando. Agora o Marcos é a nossa luminária ali que caiu. A Virgínia balançou tudo aqui, ó. Calma, Virgínia, calma. Semana começando, a Virgínia tá brava aqui. Mas a Solange tem razão, né, o Marcelo, em relação a essa situação. Não temos plano B. Simplesmente, de uma hora para outra, você vai deixar as pessoas trancadas dentro de uma rodovia. Pois é, realmente não tem plano B, né? Vou ter que concordar com o Marcos aqui de novo, né? A área mais importante aí da engenharia, né, deveria estar em ação, né? Sim. Em constante... A engenharia faz, né? Mas se nós tomarmos a decisão agora de construir, nós só vamos ter essa rodovia na terceira pista, na melhor das hipóteses, daqui 8 anos. Vejam a importância, é muito longo, né? Vejam a importância de tirar políticos de gestão. Exato. Políticos que não têm qualificação não podem ficar na gestão. Eles querem ficar no poder. Eles não querem fazer gestão. Eles não querem melhorar a vida da população. Eles querem melhorar a própria vida e, obviamente, se manter um grupo tal e tudo mais. Agora, Marcelo... Aí quem sofre agora a deputada deveria entender isso daí e verificar o porquê que isso acontece. Há tantos anos, quem está falhando, né? Quem está falhando nisso tudo? E um detalhe, sabe qual é o detalhe maior ainda disso tudo também? É uma deputada, nós temos 5 estaduais e 3 federais, não é isso? Exato. Caramba, esse povo todo não deve se unir e cobrar das autoridades, como disse o Marcos, como engenheiro que é de formação e professor também, você fala de obra de 8, 9, 10 anos, que a gente imagina, né? Para uma remediação de um fato esse que não vai ser resolvido. E quando a gente fala num atraso de mais de 30, 40, 50 anos de uma produção de uma obra, não adianta fazer uma só agora. A gente vai ter que pensar em mais intervenções. E não é só fazer chegar, a gente precisa... E aqui na região? A gente está ficando com menos acesso. Segundo saiu pesquisa nesse final de semana, foram mais de 12 milhões de turistas que frequentaram a Baixada Santista no final do ano e verão. Só uma prefeitura não emitiu dados, que foi Santos, as outras emitiram. 12 milhões de pessoas que circularam na região, com os mesmos acessos. As ruas são as mesmas, as avenidas são as mesmas, Marcos. Então as intervenções têm que acontecer. Para que eu vou fazer uma outra pista se todo mundo tem que pagar o pedágio na minha pista atual? Não. Exatamente. Temos que fazer a ligação lá de Parelheiros para o Litoral Sul, saindo de Itanhaém, Mongaguá. Temos de Mogi, que seja, para poder ter... E temos que implementar o desenvolvimento ferroviário, né, para que a gente possa ter esse conjunto de transporte e de acessibilidade rolando. E mais um pouquinho, voltarmos a discutir o transporte pelo mar, ou seja, as nossas hidrovias é importante para o ambiente urbano que nós temos, que é menor o tempo que eu gasto hoje para chegar de qualquer outra cidade aqui no entorno e vice-versa para Santos. Né? Santos vai continuar sendo um polo desenvolvedor por conta do Porto. O Porto está projetando crescer 24%. O agronegócio está projetando crescer em dobro. Bom, como é que nós vamos fazer com esse conjunto de acesso e conjunto de distribuição? Ei, meu Deus do céu, hein? Nada como a redundância. Né? Sabe o que é isso? Parece incrível. Quando começa a falar de... quando você começa a falar de poder público, a gente não está querendo aqui criar caos e nem achar. Não. Mas
Quem assume a responsabilidade tem que achar solução, não apenas paliativo. E aí, Marcos, a engenharia brasileira é maravilhosa. Tá, mas aí, será que nós não estamos vendendo, criando a dificuldade para vender a facilidade, Pode ser. Marcelo? Agora, por que agora, o professor, por que demora tanto para fazer projeto? Não precisa demorar tanto. Não, nós temos uma circunstância que é... Não, olha só. Início da obra. Você tem o estudo de impacto ambiental, né, o relatório de impacto ambiental, que ele é um elemento restritor, que restringe no mundo inteiro essa situação, ele pode ser feito efetivamente nesse aspecto. Sim. O próprio desenvolvimento da obra, vamos puxar pela memória, a última pista da Imigrantes. A obra não ficou pronta em 2 anos. Não, nem ela tem levou como, né? Um tempo um pouco mais longo do que isso. É possível você fazer... Mas mostra a incapacidade do governo de observar que falta. Você tem o maior porto da América Latina. Faz tempo, não vai mudar isso. Não é desse governo, é dos que estão aí que passaram. E se eu quero... A indústria, que hoje é chamada indústria do turismo, né, ela é uma das que mais contribui para inúmeros países do mundo. Exato. Como é que eu faço com essa condição de acessibilidade? Segundo, como é que eu faço com a questão de infraestrutura? Exato. Né, porque eu preciso ter água para as pessoas tomarem e ter condição de higiene adequada, eu preciso ter coleta de esgoto adequada, eu tenho que ter um sistema viário que suporte essa demanda, tomando as decisões para esse aspecto. Então, este conjunto, esse contexto, não está costurado. Eu não vejo uma ação conjunta metropolitana na nossa Baixada Santista. Eu vejo ações individuais de cada cidade e essas cidades precisam se conversar. E é por isso, Marcos, Marcelo, que a gente não avança. Enquanto cada governo olha só o seu umbigo, governos municipais, a gente precisa de rodovia que serve toda a região, não serve só o município. A gente precisa de obras de arte. O Marcos Muniz, quando aqui até comenta, viaduto da Lemoa, nós tivemos recentemente um caminhão entalado na ponte Pêncio em São Vicente, e tem placa dizendo que é proibido. Nós tivemos um caminhão, porque um motorista bateu no espelhinho do outro, o cara deixou o caminhão na banguela, literalmente, ele quase causou uma tragédia e parou uma rodovia. Agora, se tivéssemos alterações, né, de legislação e alteração de rito de construção de obras, porque eu também estou vendo o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que está sendo muito criticado até pelo grupo dele, o grupo de bolsonaristas, muito discurso, e a prática tem sido pouca, porque a Baixada Santista ela tem sido esquecida há muitos anos. E o Marcos sabe o que eu estou falando. Quando a gente fala em obras de arte, que são construção de rodovias, viadutos, pontes, túneis, a gente tem uma demanda aqui, ó, Túnel Santos Guarujá, tá? Novo acesso que você tem da zona leste para a zona noroeste em Santos, que é o túnel do Maciço. Nós temos um fetiche por túnel, né? Temos, que adoramos. Não acontece. Não. A gente fala em terceira pista de imigrantes ou uma nova rodovia, tá? Uma nova rodovia. A gente fala de um condomínio logístico para São Vicente, mas peraí, a gente tem rodovia para isso? Para calçar aquela região toda? Não temos. A Padre Manuel da Nóbrega não vai dar conta, precisa de uma nova intervenção. A gente fala em rodovia que pode ligar a zona sul de São Paulo, Parelheiros, ao litoral sul. Tudo isso só está sendo falado, aí passa 1 ano, 2, 10, 15, 25, deve ter uns 35. 30 anos que eu escuto essa história. A da rodovia de Parelheiros. Não, mais. 50 praticamente. Foi na época do Maluf. A primeira pista da Imigrantes foi inaugurada em 1975. A primeira. Já estava na previsão, na concepção da Imigrantes, uma ligação de Parelheiros para o litoral sul. Aí a gente vê, Marcelo, muita politicagem, muita promessa e prática mesmo, pouca. Então, o único prefeito que tem dado sinais de que tem esse tino, né, de entender a geografia da região aqui, né, é o Mourão, né? Você pode ver que ele mesmo agora falou, não adianta eu fazer o meu se eu não fizer, se não tiver a ação dos demais. E ele está falando de todos os municípios. Isso tem que acontecer. Isso a gente sempre comenta aqui. As obras são sempre feitas ou o fim da obra ou o meio da obra. Sim. Né? Que não refresca. Quantos canais tem em São Vicente que estão assoreados? Praticamente todos. Acho que todos. Todos. Então, e não só os nossos rios que nos abastecem de água potável também estão assoreados. E lembrando, todo esse assoreamento, traduzindo em miúdos, tá, gente? Assoreamento é a quantidade de areia, de material sólido que se deposita no leito do rio. Por consequência, você tem mais inundações, também joga, essa água tem que ser conduzida. Todo este material vem para o mar. Exato. E esse material vai para o nosso canal de navegação. Exato. Tá? Então não adianta ficar na ponta
fazendo dragagem, é necessário. Agora, ô Marcos, mas eu preciso pensar no assoreamento de todo esse aspecto. Peraí, existem professores da USP, existem professores especializados em bacias hidrográficas dizendo que o aumento da maré, das marés, dos oceanos estará acontecendo, já está acontecendo. Toda essa questão de água, o Marcelo, vai trazer prejuízos incalculáveis para regiões litorâneas de todo o mundo. E o Brasil não foge à regra. Dizem que o Brasil, inclusive, vai sofrer mais rapidamente, né? Então, a gente imagina que cidades adensadas, né, modernas de um lado e não tão modernas nessa prática, Santos ainda conta com um sistema criado por Saturnino de Brito há mais de 100 anos. Não fora isso, nós estávamos com certeza embaixo d'água já faz tempo. Nós temos a relação aqui, nível do mar também, com a cidade. Dependendo do ponto de Santos, ele está um pouquinho até abaixo do nível do mar. A Zona Noroeste. Zona Noroeste, se você pegar também uma vez, eu me recordo de fazer uma matéria quando trabalhava na Tribuna, se você pegar na rua Carlos Afonseca, um dia de maré alta, é um negócio assustador. Você, claro que não pode estar passando carro, então você tem que fazer isso bem cedo, né? Você percebe o nível do mar, nós aqui, o nível do mar acima. Claro que existe uma explicação dos especialistas, mas essa água subindo, ela vai parar dentro da cidade. Quando nós já tivemos enchentes na ponta da praia em Santos, que a água foi parando aí para as pessoas. Marcos lembra disso. Agora, quando a gente fala mesmo aqui na região do Canal 3, acho que todos nós tivemos a oportunidade de andar água na cintura. Exato. Tivemos aí há um pouco mais de um mês uma chuva torrencial que inundou a região. E aí, não, mas a chuva não era prevista. A desculpa é sempre, a chuva não é... Como a chuva não é prevista? Sim, coisa certa é o seguinte, que nós temos céu, temos terra, tem chuva, avião cai. É que essas obras não aparecem, né? Não geram voto. Mas o resultado final, Marcelo, é o trágico momento. Litoral Norte, eu sei disso. Teve aquela tragédia. Olha, o que eu tenho visto lá é pouco que foi feito e o que está sendo feito, segundo vários especialistas, criticado pela qualidade. Isso aí para resolver, precisa ter a gestão eficiente. E na política, precisa acabar com reeleição, precisa colocar gente eficiente, gente, sabe? Porque senão... As pessoas entram já pensando na reeleição, pensando no próximo. Então, um plano de governo, não plano de meu umbigo. Eu vou último intervalo, eu vou deixar a pergunta para cada um aqui. A tua pergunta, Marcelo, é o seguinte. Isenção de imposto de renda até 5 mil, economistas analisam a proposta do governo. Especialistas reforçam que a proposta não pode ser desidratada no Congresso Nacional, pois falta gordura para alívios das medidas. A proposta isenta de imposto de renda a quem ganha até 5 milhões. Mentira, 5 mil reais. 5 mil. Podendo chegar a 7 mil. Tá? E vai chegar. O universo de pessoas aí, o Marcelo e o Marcos, é de 10 milhões de brasileiros, segundo o governo. Se aproveitada neste ano, a medida valeria, né? Importantemente, mas não será possível. Então, essa medida só valerá a partir do ano que vem, da próxima declaração de imposto de renda, a partir de março de 26. Hoje, a faixa de isenção é de R$ 2.824. Confirma, Marcelo? Por mês, mas será atualizada para 3.000. Será atualizada para 3.036. 2 salários. 2 salários, exatamente. E de 5 mil a 7 mil reais terão descontos parciais. Não é isso? O governo estima que a isenção de imposto de renda custará quase 26 bilhões de reais aos cofres públicos no próximo ano e buscando medidas para suavizar essa perda. Essa é a tua pauta para a volta do intervalo. E a outra é o seguinte, projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura, / Secretaria Especial de Cultura, PRONAC, número 243.103, restauração e revitalização do Educandário Ana Franco, aquela vergonha que está abandonada ali, não por culpa da Ana Franco e de quem está lá, falta de sensibilidade de autoridades, né? Um prédio histórico da cidade, uma avenida muito importante que é na costa, parece que vai sair do papel, o Marcos Stort, vai explicar se é verdade ou não também, né? E os governadores, de todos os estados, Marcelo e Marcos, dupla MZMs, governadores pedem compensação para zerar ICMS da cesta básica. Como que está aí essa situação? E o Planalto, o governo federal, avalia que a medida seria de maior impacto para reduzir a inflação dos alimentos junto com os governadores. Vamos esperar que isso possa acontecer também. Rápido intervalo último, a gente volta às 9h50 aqui com o intervalo, e agora sem cair nada. A Virgínia aqui, ela balançou, caiu tudo, caiu luz, caiu container, tudo para atender a porta aqui do estúdio, mas deu tudo certo. A gente volta já.
Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Ouro e pintou. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse ingeplus.com/Bali. Agora sim, agora voltou, deu um tilt aqui, né? Misturou aqui comercial comigo, mas voltamos agora de forma correta. Mas o que acontece? O hotel na Jorge Tibiriçá, no bairro do Gonzaga, em Santos, segundo matéria do Jornal Tribuna, chama-se Atlântico, né? E já existe há um bom tempo. Há um bom tempo. Fez dar uma reforma, na verdade uma ampliação, colocando mais 2 andares na parte superior do prédio, inclusive com piscina, e segundo a Prefeitura de Santos, que está alegando que sem autorização. Agora, o senhor Marcos Storti, o senhor é engenheiro. Puxa vida, parece que eu acho que ele está querendo me culpar de alguma coisa. Não. Que maldade! Como é que se edifica para cima um prédio? Você tem que ter alvará.
Olha só, a fiscalização... o alvará original era de um projeto que foi aprovado na prefeitura que não contemplava essa ampliação. Ok? Lembrando que mesmo que qual é o procedimento? Eu quero fazer uma ampliação da minha edificação. Eu tenho que entrar com uma nova solicitação, aprovação um novo de projeto e um novo alvará. Contemplado já no início da obra original que as fundações vão suportar este acréscimo de carga. Okay? E se a altura dele não interfere... Ou seja, toda a sobrecarga que eu estou colocando lá vai ser transferida, vigas, pilares, vai chegar na fundação. Então, quando foi feito o prédio original, já existia essa intenção. Olha a palavra intenção aí de novo, hein, Virgínio? Já existia essa intenção. Porque se caso isso não ocorra, eu tenho que fazer um reforço na fundação, que é possível. Tá? Na engenharia não temos limites tecnológicos, nós temos são custos, que às vezes limitam uma intervenção. Sim. Fazer uma edificação nova, acrescentando andares naquela edificação original, tem uma série de circunstâncias. Primeiro que eu tenho uma taxa de ocupação do terreno, ou seja, X metros quadrados por área do terreno. Okay? Segundo, que eu preciso efetivamente ter uma autorização para isso. Terceiro, é obrigação da fiscalização da prefeitura olhar essas construções irregulares. Sim. E essa construção certamente não foi feita da noite para o dia. Não. Ela levou um tempinho. Pode ter certeza. Alguns meses, levou um tempinho, se não um ano, né? Para poder construir. Tá? E a prefeitura, ela fiscaliza, ela tem um departamento... Tem essa obrigação. Essa acho que é a obrigação principal da prefeitura é taxa de ocupação do solo e o atendimento... Agora, para encerrar esse assunto que não estava na pauta, mas ela pode chegar como decorrência final da solicitação... Mandar demolir. Demolir. Pode mandar demolir. Ou o que há, na realidade, sempre é uma tendência de que você, como aquele... regularize. De fazer uma regularização, e essa regularização tem artifícios legais, né? Que você pode ter uma compensação, fazer uma troca com alguém, né? ou um outro lugar, investir em alguma outra situação. A tendência é que isso seja mais próximo. Eu já vi as duas situações acontecendo. A demolição já e a regularização. Tá? Vamos aguardar para ver o que acontece. Daqui a pouco o Marcos fala realmente aí também do Anália Franco, né? Do candidato Anália Franco. Nós comentávamos no intervalo, mas, Marcelo, deixei uma pendenga para o senhor aqui, às 9h58, sobre a questão da isenção de imposto de renda. O governo quer ser bonzinho, dizendo que quem ganha até 5 ou 7 mil, que vai ser gradativamente os 7 mil, vai ter isenção. Algo em torno de 10 milhões de brasileiros. Pouco, é pouco. Mas, por outro lado, comenta-se que terá perda, né? O governo imagina aí que vai ter uma perda considerável de arrecadação, algo em torno de entre 24 e 26 bilhões de reais. Mas, por outro lado, o ministro Haddad diz, não é para ficar tão triste, vamos ter compensações. Temos os ricos, podemos tirar dos ricos. Então, o ministro, que era conhecido como Fernando Taxando Haddad, né? Agora está sendo chamado como Fernando Robin Hood, porque diz que vai tirar dos ricos, mas não vai dar para pobre. Ele vai devolver o cofre do governo, né? E tem sido, inclusive, muito criticado por isso. O senhor, como um homem de números, está observando isso. E isso, vale dizer, não vai resolver a questão financeira da meta do governo para este ano e nem do ano que vem. Não vai. Essa medida é necessária. Sim. 5 mil, né? Sim. É necessário. Já tem os tabelas de renda, está desatualizado. Mas, olha, se copiar, deve estar chegando a 130%, 125%. Sim. Desde a atualização, né? Ela é necessária. O prejuízo que vai trazer nos cofres é de 24, 25 mil, e a compensação, aí, digamos, os mais ricos, é de 32 mil. Então, até que tem um ganho monetário. Né? Só que o que o governo não entende? Né? Quando você tributa no outro lado, esse valor tributado ele vai ser colocado, ele vai ser cobrado em alguma um serviço. Sim, sem dúvida. Processo de produção, alguma coisa assim. Então, a população volta a pagar esse imposto que está sendo cobrado dos, digamos aí, mais ricos. Seria muito mais produtivo que o governo diminuísse o custo com a máquina. Diminui o custo com a máquina e aí você não fere os mais, digamos assim, mais ricos nesse momento. Você poderia fracionar ainda mais a tabela, né? Aumentar ainda mais a fração da tabela. Hoje você tem 4 níveis de cobrança. Sim. Coloca 6 níveis, tributa um pouquinho mais.
abre um pouquinho mais para, de repente, você dar um fôlego, né? Para quem ganha aí 10 mil reais, alguma coisa assim, porque também já começa a ficar muito apertado para as pessoas. Você imagina você ganhar um salário, você tira 27,5% e tira 11% do INSS, deixa 30% e quase 40%. Exato. Coisa, né? Mas o governo não pensa nisso. Só que a medida, ela tem um viés de lacração. Por quê? Ela vai ser colocada exatamente no ano eleitoral. Né? Se não aprovar, quem não aprovou foram os congressistas, e o governo passa de bonzinho. E, na verdade, de bonzinho, esse governo não tem nada. Absolutamente nada. Os alimentos estão aumentando e o custo de vida, a cada dia, galopante, né, o seu aumento. E os governadores querendo compensação para zerar o ICMS da cesta básica, por exemplo, que é algo que está pesando demais. Inclusive, o Fernando Haddad está preocupadíssimo, acho que não está nem dormindo, o ministro. Eu até anotei aqui. Olha aí, Virginia, você que gosta de ir no mercado, como eu também, vamos lá. O ministro Fernando Haddad diz que a questão da compensação do ICMS dos estados é um pouco complicada, mas dá para solucionar. Mas, segundo ele, o maior problema hoje são os preços dos alimentos, que devem cair, mas ele vê com preocupação principalmente dois produtos: o café nosso de cada dia e os ovos. E não são ovos de Páscoa não, viu, gente? É ovo de galinha mesmo, né? Mas o de Páscoa também está caro para chuchu. Exportações de café, por exemplo, atingem 13,48 bilhões de dólares, um total equivale ao período de março do ano passado, né? E em fevereiro agora de 2025 também, o preço médio da saca exportada foi de 268,89 dólares e atingiu um volume físico equivalente a 50,15 milhões de sacas de 60 quilos. Então a gente está vendendo, é muito claro isso, a conta é fácil, a gente está vendendo mais do que deveria. Mas é claro que o produtor, ele prefere vender em dólar ou em euro, ele vai ganhar muito mais e vai compensar do que vender para o mercado interno aqui. Aí fica aquela perguntinha, não tem um estoque regulador que o governo tem que fazer? Significa que o governo está prevaricando, porque vários produtos não têm estoque regulador. Veja a história do arroz, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul. Vamos comprar arroz de Marte e não sei o quê, toneladas. E aí disse, não precisava. Agora, compensar ICMS de Estado e, ao mesmo tempo, regular a cesta básica para baixar preço, me parece que o governo está totalmente perdido, né, Marcelo? Você imagina o pensamento dos governadores, quando vem essa medida sendo pedida pelo governo federal, e entrando em pauta o IVA. Né? E aí Sim. Eles vão perder o domínio sobre a tributação do ICMS, por exemplo. Né? Exato. Passar a ser o governo federal. Exato. O que passa na mente do governador? Exato. Daqui 6 anos, ou 7 anos, quando vai estar plenamente em funcionamento, quando o governo federal quiser diminuir impostos, o que eles vão fazer? Vão lá, vão diminuir, tiram dos estados e fazem as divisões malucas que eles querem fazer aí, pronto, né? É assim, toda vez que você faz uma diminuição tributária, você tem que mostrar para o governo onde você, né, onde você vai compensar, né? Onde você vai fazer ali a sua compensação para não trazer prejuízo para a saúde, educação e tudo mais. Né? Isso é a lei de responsabilidade fiscal. Agora, simplesmente falar é mais uma vez o governo lacrando em cima de pautas importantes. E, por exemplo, o café é uma commodity. Né? O valor é regulado a nível mundial, não é? Pode até ter regulação. E o preço nem é definido aqui. Nem é definido, exato. Então, assim, são pautas lacradoras que trazem problemas sérios. Só passou uma informação aqui de um falecimento, a Virginia acaba me informando agora. Eu, pela manhã, confesso que hoje eu não consegui ter acesso com algumas pessoas, mas me veio a informação aqui que faleceu ontem em Santos, Marcelo Garuti, bastante conhecido aqui, inclusive como profissional, né, como advogado, participava de vários programas de rádio e televisão, e a informação da sua morte aqui, e o velório acontece nessa segunda-feira, né, já está acontecendo, começava a partir das 9h30, estamos com 10 horas e 5 minutos, das 9h30 até as 15h30, novo, nasceu em 2 de março de 64, exato, e o seu sepultamento vai ser no cemitério da Filosofia do Saboó. Então tá aqui, ó, para quem não se familiariza aqui, deixa eu colocar a foto aqui, ó, tá? O Marcelo Garuti, era uma pessoa bastante comentada aqui na região, tá? Olha aí, passamento.
muito educado, exato, muito educado, toda vez que eu encontrava. Lamentar aqui, mandar um abraço à sua família toda, né, amigos, pela morte e o passamento, né? É difícil, a gente tem perdido várias pessoas aqui bastante inteligentes e com uma postura bastante prática para a vida de cada um de nós, mas notícia triste aqui que vem hoje o Marcelo Garuti, a morte nesse domingo aqui na cidade de Santos. Bom, para finalizar aqui, a questão do projeto cultural, então, do Ana Franco, você me explicava, o Marcos Torti, no intervalo, você explicava para nós. É um prédio histórico, posicionado em um lugar importante, a loja maçônica, que é detentora, vem mantendo dentro do possível, né, sozinha, porque eu acho que ninguém tem ajudado, mas qual é a tendência agora? Teremos uma recuperação estrutural e qual será a destinação daquele prédio tão imponente, em um local tão importante na Ana Costa? Bom, vamos lá. Primeiro, meus sentimentos à família aí do Marcelo Garuti, né? Segundo é o seguinte, eu estou hoje no Educandária Anália Franco como vice-presidente lá, né? E essa instituição, que começou em 1922, né? Que é mantida até hoje pela Loja Maçônica Fraternidade de Santos, é uma entidade privada, mas sem fins lucrativos. Nosso objetivo sempre foi, desde de mais de 100 anos, de contribuir para que isso seja um equipamento em benefício da sociedade. O prédio, que nós chamamos de Castelinho, fica na Costa 289. O prédio atual que nós estamos usando hoje para atendimento das crianças fica no 277. Crianças essas que nós estamos com quase 300 crianças, ou em torno de 300 crianças, com cerca de 4 meses até 6 anos incompletos, com refeições completas durante o dia e toda a dedicação para esse tipo de circunstância. Obviamente que nós temos convênios com a prefeitura e recebemos para pagar parte da mão de obra que é feita para isso. Temos algumas medidas ou emendas parlamentares que nós garimpamos junto aos nossos políticos para que isso possa ser utilizado em alguma reposição de equipamento e alguma reforma específica, né? Mas nós estamos falando de uma edificação com mais de 100 anos, onde nós temos que ter um custo muito elevado nessa manutenção. O que nós chamamos de Castelinho, nós estamos nessa fase inicial agora, que eu chamo de inicial, porque nós conseguimos viabilizar o ano passado um projeto dentro da Lei Rouanet. Nós não vamos fazer show, tá, gente? Nem vamos ter contribuições faraônicas, ok? O que nós estamos imaginando agora é uma intervenção em caráter emergencial para restauração do telhado e o desenvolvimento de todos os projetos necessários à restauração da edificação, que está numa área de tombamento nível 2, por conta da estação Sorocabana, que aqui está ali próximo na esquina da Ana Costa, né? E isto nos obriga a manter a volumetria do prédio, as características da fachada e, obviamente, a característica histórica. Então, o que nós estamos buscando agora nesta fase? São cerca de R$ 3.200.000, onde nós queremos restaurar esse telhado. E esse telhado, para vocês terem uma ideia, todo mundo já ouviu falar de telha francesa. Nós temos lá telhas feitas em Marsella, na França, que há mais de 100 anos atrás foi trazida para cá de navio para poder fazer a cobertura. A estrutura de madeira principal ainda está em bom uso, né? Porque são peças de madeira de lei, peroba de campos ou peroba rosa, né? Mas o telhado como um todo sofre, o ripamento sofre, as telhas se deslocam, algumas delas quebram. Nós temos feito intervenções a nosso custo e com contribuições espontâneas de algumas pessoas ou empresas para a limpeza, higienização e manutenção daquela edificação na medida do possível. Mas o nosso objetivo agora é realmente fazer essa intervenção, é o apelo que nós fazemos nesta demanda de declaração de imposto de renda, que eu sei que não é a condição mais confortável, mas a pessoa física optando pela... Pode destinar, né, Marcelo? A opção o modelo de declaração completo. Perfeito. Pode dedicar 6% daquele imposto como doação, ou seja, ele já vai pagar o imposto e 6% ele pode dedicar a isso. E a pessoa jurídica, no modelo de dedicação de lucro real, 4%. Nada impede que, mesmo no modelo simplificado, eu queira fazer doação para alguém. Eu posso fazer uma doação espontaneamente. Esse é um modelo
que esse dinheiro é um dinheiro que vai para uma conta específica no Ministério da Cultura, então nós não mexemos nesse dinheiro. Depois que se atingir um patamar mínimo, se dispara um gatilho para em valor arrecadado, para se poder começar a usar esse valor, e esse valor também não passa para as nossas mãos, é desenvolvido através de um escritório, especificamente para esse fim, que vai contratar uma empresa que vai fazer aquele serviço, e aquele serviço vai ser pago com esta remuneração face a essas doações. O que nós estamos pedindo é que nós queremos devolver esse equipamento à comunidade santista. Importante. Num lugar extremamente acessível, e isso nós vamos fazer de uma forma ou outra. Sim. De forma particular e privada, vai ser muito mais demorado. Sim. Que é o que nós estamos fazendo dentro da medida do possível. Segundo, nós enfrentamos algumas restrições do ponto de vista do CONDEPASA, que são os parâmetros que têm que ser obedecidos face à legislação brasileira. Né? Que o prédio é tombado, né? Ele está numa área de envoltória nível 2. Significa que a parte interna eu posso fazer o que for necessário. Tá? Estruturalmente, a edificação está... É a fachada que não pode... É a fachada, volumetria, ou seja, eu não posso alterar largura, comprimento e altura. Tá? O muro também entra nesse aspecto. Que é o muro. Para nós fazermos a pintura de muro, nós tivemos que abrir um processo, né, para poder fazer essa pintura, que está na área de envoltória de tombamento. Hoje nós temos um processo já cadastrado para reformas emergenciais dentro do CONDEPASA, né, mostrando isso. Estamos fazendo um trabalho de levantamento que a gente chama de as-built, ou seja, o que existe lá, através de um convênio com a Universidade de São Judas e com a Unimes, na disciplina de arquitetura, onde nós levantamos tudo aquilo, fizemos todas as plantas novamente, e vamos trabalhar agora o que pode ser devolvido para a comunidade. Né? A nível do solo, lá nós não temos um porão abaixo do solo, que é a característica da construção de 100 anos atrás, que é contemporâneo à Estação do Valor. Sim. Você vê que a construção, inclusive, é aquele estilo inglês que nós temos. Exato. Né? Ali, o que nós chamamos de porão, nós queremos que funcione o nosso bazar. Tá? O primeiro pavimento que seja utilizado por uma circunstância, o porão e o primeiro pavimento para essa situação de bazar. O segundo pavimento para que sejam utilizados de salas de estudo, locação para eventos, ou seja, um equipamento autossustentável. Gere recursos. E uma edificação histórica que ninguém precisa viajar para a Europa para enxergar uma igual. Temos uma aqui. Exato. Exatamente. Vamos ficar em cima disso, torcendo demais que vocês consigam, parabenizar o trabalho, Marcos, e todo o grupo que tenta fazê-lo, né, com primazia, e que consiga, né, um prédio, como você disse, histórico, ninguém precisa viajar para a Europa, está numa avenida das mais famosas da cidade, da região, que é na costa, e é muito triste passar e ver o prédio degradado, e precisa ser recuperado, precisa ter não só recuperação, mas destinação, que é a utilização dele da melhor maneira possível. Você tem uma ideia, nós tiramos lá cerca de 4 caminhões de tudo, o resto de material cai das paredes, as infiltrações causam problemas de degradação na madeira, ripas, né, tem um pequeno tem escaraforro, tivemos que fazer toda a remoção de dejetos de animais, fizemos uma lavagem, fizemos uma higienização higienização mesmo, como se faz você chega no final de feira, você tem que fazer a higienização daquela área, né, para não só ter odor, como também não ter bactérias. Né? A limpeza periódica de vegetação na fachada. Aí tinha problema de pombos, né? Com pombos. Hoje, amanhã está crescendo de novo. Né? E o aspecto do pombo, fechamento, tem fechamento emergencial em furos que existem no telhado, na torre, que é uma torre de fechamento de madeira, né? E reposicionamento das telhas cerâmicas, naquilo que a gente pode fazer, para evitar a entrada de pombos, fechamento de buracos, coisas dessa natureza. Isso é o que nós estamos fazendo agora. Mas para fazer a restauração do telhado, nós fizemos aí cerca de 1.200.000 para fazer a restauração completa do telhado, e mais os valores para poder fazer todos os demais projetos e disparar esse processo efetivamente. Bom, disposição para isso nós temos, abraçamos essa causa especificamente, mas me causa espécie porque nós temos vários grupos ativos de desenvolvimento da cidade de Santos, de proteção ao patrimônio histórico, e eu não vejo ninguém ir ajudar. Há muita crítica, muita cobrança, mas ajudar. Mas vamos ficar em cima disso, a gente já estourou o tempo. Só antes aqui, mandando um abraço à Fefinha Fernanda Araújo, né, Virgínia? Ela diz aqui,
o dia em que o governo for bonzinho, eu viro mico de circo. A Fefinha estava aí e diz o seguinte: ainda bem que eu ensinei meu filho que Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate nem coelhinho. Fiz questão de ensinar o verdadeiro significado da Páscoa, que é importante separar. O comércio criou a Páscoa para vender ovo de chocolate, por falar nisso, está muito caro e está difícil. Fefinha, obrigado pelo carinho conosco aqui também. Marcelo Rocha, ótima semana, última semana cheia. E como é que já percebeu a movimentação das declarações de imposto? Por enquanto é mais fraca no começo, mas vai aumentando gradativamente aí, ou gradualmente até o mês de maio. Mas logo no dia 1º de abril, Marcelo? Ai, meu Deus do céu. Diz a lenda, né? Mas quem puder ficar atento e já adiantar, com certeza. Quem recebeu, por exemplo, o imóvel de herança agora, tem que declarar. Agora que eu quero dizer, no ano que passou, tem que declarar. Se receber esse ano, vai declarar no ano que vem. Quem paga imposto de renda é acima de 33 mil e lá vai pedrada. Acima disso já paga imposto de renda. Não quer dizer que vai pagar, mas é obrigado a fazer. Já deixa o sinal. Ótimo trabalho, ótima semana, Marcelo, e vamos nos vendo aí, vamos nos falando sobre o progresso da região da Baixada Santista, que é tão necessário. Prazer foi nosso. Segunda-feira é sempre um dia mais arrastado, o pessoal vem de final de semana com muito problema, muita dedicação, e uma reclamação aqui. Primeiro para a população de Santos. Ontem a gente andou bastante, né, Virginia? Fomos dar uma caminhada. As pessoas estão jogando muito lixo nas ruas de Santos. Domingo, com raras exceções, não tem coleta de lixo. Tem artérias principais que é necessário para o comércio, mas as pessoas estão colocando lixo na noite de sábado, e aí o que acontece? Moradores de rua vão lá e rasgam e deixam no chão, animais abandonados, que também é outro crime, viu? Quem abandona animal é crime, viu, gente? Não é para abandonar. Ah, que bonitinho quando é pequeno, depois abandona, é crime, tá? Mas a cidade está fedida, a cidade está suja, as pessoas têm que ter consciência que cada um tem a sua parte. Não adianta eu cobrar só da prefeitura se eu não faço a minha parte. Quando vem as chuvas, aí, opa! E temos inundação. Aí reclama, minha rua encheu. Então tem duas culpabilidades nessa história. Quem joga a sujeira, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes, é claro, né, a gente vê mato. Eu estava vendo muito mato aí nas últimas semanas, em vários locais. Aí é zeladoria. A prefeitura tem que ter uma zeladoria mais atenta. Mas muito excesso de lixo na rua, a população, parte dela, tem culpa nisso também. Meu querido Marcos Stort, obrigado pela participação mais uma vez. A2S Engenharia e Perícia, você é diretor, também é professor universitário, patologia nas construções, que é tão importante para a manutenção e durabilidade de qualquer construção, seja de casa, seja de galpão, seja de prédio, não importa. A manutenção ela é necessária e ela é diária praticamente em qualquer construção. Obrigado pela vinda aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Fica aqui o nosso site, a2s.consultoria.com.br. Você lá encontra várias informações à disposição e o leque de portfólio de serviços que nós prestamos. Eu encerro aqui a minha participação. Peço a Deus que ilumine o nosso caminho. Todos nós. Reforce o nosso espírito para a nossa jornada de todos os dias e uma boa semana. E se você fizer aí, viu, Marcelo, buchada de bode, jiló, frito, assado, cozido, chama o Marcos Stort. Ele ajuda a esvaziar o panelão. Tá? Qualquer comida doida aí pode chamar. Não, doida não. Foi bem feita e saborosa. Mas qualquer uma. Olha, é o famoso bom gourmet. Prato predileto do Marcos Stort, Marcelo. Chuta aí. Ossobuco com polenta. O senhor gosta? É o meu prato preferido. O senhor gosta? Acho que eu nunca vou jantar, almoçar na casa do Marcos nem do Marcelo. Eu sou meio chato para isso. Viu? E principalmente o tutano. O senhor não gosta. O osso não pega meu tutano. O senhor não gosta agora, Marcelo Rocha. O senhor não gosta de um macarrãozinho alho e óleo, com queijinho ralado, parmesão? Lógico, pô. Então tá. Quem sabe um dia. Senhor Marcos, tem uma comidinha simples que o senhor coma? Tem. Uma coisa assim, trivial, assim? Eu adoro um macarrão alho e óleo. Adoro um arroz com feijão, fritinho no dia, entendeu?
com um ovinho frito em cima. Zoiudo, né? E mais ali como é que a gente chama? Uma mistura, né? Hoje é prato chique, botar carne. Arroz e feijão, ovo. Aí é prato de elite. Já virou o prato executivo. Opa! Olha, executivo de 5 estrelas, hein? 5 estrelas. Tem uma assim que eu acho que você vai gostar. Língua bovina. Com pirê de batata. Fígado. Nossa, fegato alla veneziana. Puxadinho ali na cebola. É uma delícia. Alô, Fefinha. Juntos, ao Marcos Stort. Juntos. Você embarca nessa aí, Marcelo? Também não dá, não, né? Língua, fígado. Fígado. Não, eu gosto. Já me deu azia. Eu não gosto dele bem passado. Eu gosto dele mais com mal passado. É? Bom, pois dessa, bom dia, senhor Marcos, bom dia, Virgínia, bom dia, Marcelo, bom dia, os ouvintes. Alô, Fefinha, bom dia com seu osso buco também. Tchau.